Cumprimentando a igreja com a paz do Senhor. Amém. O nome desse culto é Oração do Momento. A oração é a nossa forma de falar com Deus. É quando nós nos dirigimos a Ele, conversamos com o Pai. Fizeram uma investigação no cérebro, de mapear o cérebro, e ver que quando a pessoa está orando, a marcação no cérebro é como se ela estivesse conversando com alguém, as pessoas que oram com fé. Só que tem algumas coisas que impedem que a nossa oração chegue a Deus ou que Ele nos responda. Nós, nesses dias, temos trabalhado com a Epístola de Tiago. Nós vamos ler em Tiago. Nós começamos com o Tiago, em primeiro, sobre as provas e tentações que nós passamos, e de como enfrentar essas provas e tentações, no capítulo 1. E no segundo capítulo, sobre fazer acepção de pessoas, fazer diferença entre as pessoas, escolher as pessoas que mais nos agradam ou que mais se parecem conosco. Esta semana tive um jovem que pintou o cabelo, colocou o brinco e fez uma tatuagem e queria namorar minha filha. Aí expliquei para ele que infelizmente nós temos, não é discriminar uma pessoa, a aparência dela não diz quem ela é, mas conforme nos parecemos, nós nos envolvemos em um meio. Se nós formos no fórum do short, eles não deixam a gente entrar. Nós temos que nos parecer com as pessoas que nós andamos. Nós vamos numa igreja evangélica, aquele jovem, por mais que ninguém faça acepção de pessoas, ele vai ficar separado. Os discípulos, quando os soldados estavam procurando Jesus e encontraram Pedro, disseram, uma mulher apontou e falou assim, ele fala como eles, porque o crente fala como o outro crente, o verdadeiro. Ele anda igual, ele se veste igual, ele se porta igual. Então, às vezes, a própria forma da pessoa se comportar, ela nos separa, ela se separa da gente. No capítulo 3, falamos sobre a palavra, sobre a língua, sobre quando usamos a língua para ferir as pessoas. Porque a sinceridade, a franqueza, a verdade devem ser usadas o tempo todo. Mas algumas verdades ditas somente para machucar, somente para ferir, desagrada a Deus. E agora nós vamos capítulo 4. Podemos nos levantar para orar? Senhor meu Deus, eu peço em nome do seu Filho que nos dê uma palavra, que indique a chave das orações, a forma que o Senhor nos ouvirá. Retire de nós aqueles pensamentos que atrapalham a nossa oração. Abra nosso ouvido para entendimento
E que após ler, após ouvir, após entender essa palavra, a pratiquemos nas nossas orações com os irmãos, para que possamos obter no centro da sua vontade as suas bênçãos e os seus favores. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para a sua glória. Amém. Os irmãos podem se sentar. Então, em capítulo 4, versículo 1, onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto? A saber, os vossos eleitos e nos vossos membros guerreiros? Tiago não é o apóstolo Tiago. Esse é um dos irmãos de Cristo. Aqueles mesmos irmãos que não acreditavam que ele era o Messias. Depois dele morto, eles passaram a acreditar e esse passou a ser o bispo de Jerusalém. Mas, se lermos com atenção a carta de Tiago, veremos que ele não fala sobre graça, sobre salvação, sobre as promessas do céu. Essa epístola dele não é uma epístola para conversão, não é para pregar para os gentios que ainda não estavam na igreja. Ele prega justamente para a igreja, justamente para aqueles que já se pensam salvos, mas agem ainda da mesma forma de antes. Eu já ouvi falar, eu sou convertido, mas meu braço não é. Aquele que revida, aquele que ataca, aquele que mente, aquele que causa as divisões na igreja. E de onde vêm as guerras e pelejas? Naquele tempo, as pessoas achavam de bom tom, serem chamados mestres, serem chamados chefes, o bispo, e aí começava a guerrear por cargos. E quando alguém que não tem capacidade para exercitar o cargo, qual que é a arma que ele tem para poder obter o cargo de alguém que tenha capacidade? É inventar uma mentira, é uma calúnia, uma difamação. E de onde surge? E para que ele quer aquele cargo? Eu tinha vontade de subir o púlpito para pregar. Mas qual é o objetivo? Muitas vezes eu questionei isso. É para se aparecer? É para ser visto? É para ser admirado? Se é esse o objetivo, larga, você vai ficar pior, vai ser pecado. O nosso objetivo é sempre levar a palavra, a verdadeira palavra, o Evangelho. Para que aspiravam esses cargos? Então? E o pior, o que faziam para conquistar os cargos? Para ganhar mais, para obter favores, para se jactar, para se ficar com orgulho. O pastor na igreja é o menor. Ele é o que é mais responsável pelo sangue dos irmãos. O maior na igreja é o porteiro. Ele tem menos compromisso. Quanto mais compromisso com Deus, quanto mais Ele nos fornece os dons, maior é a nossa responsabilidade. No capítulo 2, versículo 2, cobiçais nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Prossegue. As pessoas guerreiam pelos cargos, guerreiam pela honra, e usam as armas mais sujas que tem. Agora, muitas vezes a gente vai orar e sabe o que é que não pode pedir. Nós sabemos que não adianta pedir. Certo homem, tendo uma amante, aí ele pede para Deus: Deus, não deixa ela ficar grávida. Adianta pedir uma coisa dessa? Pedir para Deus encobrir o seu pecado? Tem coisas que não adianta pedir, por isso, às vezes a pessoa me pede. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastar em vossos deleites.
Aqui voltamos para que adianta Deus ajudar a gente a conquistar alguma coisa, a conquistar alguma propriedade, se é para a gente se gabar daquilo. O Deus nos dar aquele bem, aquele imóvel, aquele carro, vai nos fazer pecar ainda mais. Em vez de salvos, vamos estar ajuntando mais coisas que nos vai prender na carne. Igual a mulher de Ló. Por que a mulher de Ló olhou para trás? Vocês devem lembrar, Ló morava em Sodoma, que seria destruído. E o anjo vem e diz: fujam, e não olhem para trás. A mulher de Ló olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Ela não olhou para trás pela família que ficava, porque seria um dos motivos, um filho ter ficado e ela olhar para trás. Não, é pela casa, é pelos amigos, é pela festa, é pelo conforto que tinha. E lá ele ficou. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade no mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O termo aqui de adúltero e adúltera, ele não está falando de uma traição no casamento. É o adultério espiritual, de a pessoa ser amigo de Deus, ser filho de Deus e ter amizade com o mundo. A amizade com o mundo nos separa de Deus. Deus tem ciúme da gente. Ele não quer que a gente, mas muitas pessoas desejam ter o melhor dos dois mundos. Querem ter a amizade de Deus e que Ele ajude a estar no mundo, a dar as coisas para que se vá bem no mundo. É o adultério espiritual. Nós devemos ser eunucos espirituais, não desejar as coisas do mundo. Porque quanto mais amealhamos do mundo, mais coisas temos para nos prender aqui, para que não desejamos o céu. Se a gente perguntar hoje, o céu é muito melhor do que a terra. Mas se a gente perguntar, quem quer morrer? Paulo dizia, morrer é ganho, morrer é descanso, viver é sofrimento. Mas desejamos o céu? As orações, se a gente ver a oração que o Cristo nos ensinou, tudo é nosso, Pai nosso, Pão nosso, é pedir pelo vizinho, pedir pelo próximo, pedir pela sociedade, pedir pela cidade. Quantas vezes em nossas orações nós deixamos o eu para falar em nosso? Adúlteros e adúlteros, não sabeis vós que a amizade no mundo é inimizade contra Deus? Ou cuidando vós que em vão diz a Escritura, o Espírito em nós habita tem ciúmes. Essa citação de Tiago não foi encontrada no Velho Testamento. Mas imaginando quantos livros ainda podem estar escritos que nós não temos. No Novo Testamento, Paulo diz: eu trato vocês com leite, porque vocês ainda não têm capacidade para ingerir alimento sólido. Um bebezinho que a gente tem em casa, mas dá um leite, um mingau primeiro, depois o estômago conseguir digerir. Tem muitas coisas na Bíblia que são mistérios, que não nos é dado a entender, que não é necessário que a gente entenda para a nossa salvação. Não é necessário perder tempo com isso. Qual a diferença faz se Maria continuou virgem depois que teve Cristo? Para que precisamos saber disso? Não nos interessa. Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Se Deus, atendendo a nossa oração, nos fará ficar mais soberbos, Ele estará dando coisas para que a gente se separe ainda mais dele. E se Ele resiste ao soberbo, não nos dará coisa para que a gente se ensoberbeça. Como é que fazemos a nossa oração aqui? Para que seja atendido.
Se ele tem ciúme da gente, é porque quer que a gente não se aparte. Nós queremos as pessoas que a gente ama sempre por perto. Nós queremos conviver com as pessoas que a gente ama. Isso não é um ciúme doentio, que é aquele que quer a pessoa perto, nem que seja morta. Matar por amor. Existe a matar por amor? O amor diz que mata. Se a pessoa não está bem junto com a gente, se vá, seja feliz. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Às vezes as pessoas procuram meios de experimentar uma maldição, de pecar, não quero pecar, e faz oração, e faz... Não. Basta resistir. Como Cristo no deserto. O diabo ofereceu o pão, ofereceu o palácio, ofereceu perfumes, e ele não quis. Ele não quis. Ele não precisou usar um dedo, não precisou usar. Não, não, não. Não só de pão vive o homem, respondendo sempre na Bíblia. E o diabo vai embora. Tem tanta gente aí para ele tentar. Não perder tempo com você. Resistam ao diabo, desviem-se das coisas. Às vezes as pessoas reclamam porque o filho se perdeu, ou tal coisa não podia ter acontecido comigo. Mas qual lugar que você estava? Dependendo do lugar, a gente atrai aquelas coisas. Dependendo das pessoas que a gente ama, nós atraímos aquelas coisas. Embora já tenha acontecido alguns acidentes com as igrejas, desmoronando sobre os irmãos. Por um tempo aconteceu isso quando estava construindo. Mas ninguém se feriu. Ninguém se machucou. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos dos pecadores e vós de duplo. Naquele tempo, os judeus lavavam as mãos. Sempre chegavam em uma casa, era uma questão de delicadeza oferecer água para a pessoa lavar os pés. Eles andavam de sandálias, não tinha asfalto, sujavam os pés. E para se purificar, lava-se as mãos. Pilatos lavou as mãos quando estava julgando Jesus. Queria se livrar daquilo. Não quero esse pecado para mim. Lava as mãos, se purifica. Não temos esse costume hoje na igreja mais, mas podemos fazer isso espiritualmente. Quando chegamos na igreja, confessar nossos pecados, nos livrar desses pecados. Orar, pedir perdão a Deus. Cada dia, o pastor sempre fala para a gente, alguém quer se confessar, alguém quer pedir perdão. Todos os dias devemos pedir perdão. Devemos procurar não pecar, resistir ao diabo, se afastar dos lugares ruins, se afastar da leitura ruim, se afastar dos programas de televisão. Melhor não ter televisão. Ou um computador. Quem assistiu aquele filme A Prova de Fogo, qual que é o maior pecado do protagonista? Pornografia, que ele via pelo computador. Porque ele não resistia. Para que ele estava acabando com o casamento dele? O que ele fez? Ele jogou o computador fora e quebrou. Igual aquele, quando Cristo diz, se seu olho te leva a pecar, arranca fora. Seu braço, corta fora. Devemos nos afastar, devemos jogar fora essas coisas que não conseguimos resistir. Duplo ânimo, e vós é duplo ânimo. É aquelas pessoas que um dia vão para a igreja e ficam fervorosas na igreja e cantam, louvam e oram. No outro dia está no mundo e depois volta para a igreja. Um dia ele quer Deus, outro dia ele quer o mundo. Deus não ouve a oração dessas pessoas. Comigo aconteceu, o pastor disse que aconteceu com ele também. E primeiro a gente aprendeu a orar em espírito, orar em mistério. E a gente não entende nada do que o nosso espírito fala com Deus. Mas devemos mesmo assim orar. Isso vai preparando a nossa carne. Vamos orar.
mesmo em espírito, mesmo sem entender, ajoelhe. É essa a posição que Deus nos quer. É a humilhação. Purificar o coração. Como é que purifica o coração? Tirando todo pensamento maligno. Até mesmo o caseiro bem pode ter um mal embutido. Tem gente que faz o bem para ser reconhecido pelas outras pessoas, para ter domínio sobre o outro, para ao dia que eu precisar dele. Só que ele faz um bem com algo que para ele é fácil. Uma pessoa rica, milionária, dar muito dinheiro para uma pessoa, para ele não é nada. Só que depois ele vai pedir a alma toda. O bem não pode gerar escravidão. Outro dia eu estava falando, quem dá ao pobre empresta a Deus. Não empresta a Deus. Ele deu ao outro o que Deus já lhe deu. Senti as vossas misérias e lamentai e chorar. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Converteu o riso em pranto. Nesses dias agora, o que melhor me veio à cabeça foi, eu não desejei, não quis e não fiquei feliz com que aquilo acontecesse. Mas lá no carnaval, desfile do carnaval, aquele carro que quebrou e as pessoas despencaram lá de cima. E as pessoas estavam felizes, aquela felicidade carnal, aquela felicidade que se vai, passa, sorrindo, rindo, festejando. De repente o chão sai debaixo dos pés. Aquele riso foi convertido em pranto. Só que isso, não vamos esperar que algo caia na nossa cabeça ou que a gente caia de cima de algo para esse pranto, para esse reconhecimento da nossa condição de carne que se vai, que um dia vai se tornar pó, que nada somos. Como diz o Jó, nada trouxe, nada levarei. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Quando vamos orar, nos ajoelhamos e reconhecemos nosso pecado, igual o publicano e o fariseu lá no canto da igreja, gritando, oh meu Deus, agradeço por não ser igual a esse publicano pecador. E o publicano reconhecendo, o fariseu reconhecendo o pecado do outro. Ele saiu da igreja pior do que ele, melhor para ele não tivesse ido. E o publicano reconhecendo que era um pecador e pedindo perdão dos pecados. É esse tipo de humilhação que nós devemos pedir. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Até um tempo atrás eu achava que falar a verdade não é falar mal. Mas a Bíblia nos ensina que não. Mesmo que seja verdade, não devemos falar. Porque para reconhecer se é verdade, se é justo, se é certo, nós temos que julgar. Como é que nós vamos saber se é verdade ou não, se é certo ou não, se a gente não estabelecer um juízo sobre aquilo, se a gente não trouxer a lei sobre aquele ato da pessoa, se não nos convertermos em juízes? Falar mal, falar bem, falar algo que não edifica, aquelas coisas que não vão atrair alguma coisa boa, o irmão ficará triste, e como ele vai receber, ele vai desejar o mal para você também, e começa um ciclo vicioso, o mal atrai o mal. Nem sempre o bem atrai o bem, mas o mal com certeza atrai o mal. Não faleis mal, fala mal da lei, julga a lei. Se tu julga a lei, já não és observador da lei. O melhor seria se a gente não tivesse a lei.
se não precisássemos observar a lei. Porque só existe a lei porque houve o pecado, que foi para demonstrar às pessoas que elas agiam mal, que agiam erradamente. O melhor era obedecer a lei sem a lei, como muitos povos que não conhecem Deus, mas eles têm um código moral. Como é que sabem se uma coisa está certa, se uma lei é certa, se ela é moralmente justa? Dizem que é legal, mas não é moral. Então, se é imoral, pode ser legal para os homens, mas não é legal para Deus. A gente se aproveitar de uma lei injusta, uma lei incerta, para obter recursos, não é de Deus. Não é de Deus. Pode dizer hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Às vezes fazemos planos para o amanhã, para daqui a um ano, para daqui a 10 anos, sem levar em consideração o fator que se Deus vai nos permitir, se Deus vai nos abençoar naquele pecado. Não colocamos Deus como o que vai nos fornecer aqueles meios. Mas não sabemos se amanhã estaremos vivos, se amanhã vai chover, se amanhã vou acordar com dor de cabeça, ou se o pneu do carro vai furar. Tantas formas que tem de nossos planos serem frustrados. Como fazer planos sem colocar Deus? E vocês não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida. É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Se a gente pensar em eternidade, se a gente pensar na imortalidade, na não criação de Deus, o que é esse tempo da nossa vida com Deus? 70 anos. Para quem vive bastante, 70, 80 anos. Eu era vivo e acabei. E não existe mais. Estava aqui e não está mais. Estava aqui e está lá embaixo da terra. Qual o poder que temos para determinar a nossa vida? Para decidir o nosso futuro? Sem Deus. É certo que o ateu também progride, até mesmo o satanista progride, mas é uma vitória vã. Ontem ainda estava escrevendo sobre o amor ao dinheiro. Nós vemos políticos que estão hoje, todo dia nas manchetes. Fizeram tudo por dinheiro, mas adiantou alguma coisa? Não sei se Obama é gente boa ou não, mas agora que ele deixou lá, ele e a mulher vão escrever 2 livros, vão receber 60 milhões de dólares. Dá para viver o resto da vida, não? Precisa roubar? Precisa fazer as coisas erradas? Um ex-presidente está garantido para o resto da vida. O que uma pessoa que tem 1 bilhão faz de melhor do que a que tem 100 milhões? Que tipo de alimento melhor que ele tem? Que tipo de carro melhor? Para que amelhar mais do que a quantidade que dá para viver o resto da vida? Devemos deixar para os nossos filhos o suficiente para que não mendiguem, mas não o suficiente para que nunca trabalhem. Porque a vida sem o trabalho, sem esforço, sem a competição do dia a dia, leva aquelas pessoas desanimadas da vida que se suicidam. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isso ou aquilo. Outro dia eu vi um pastor pregando que quando for orar, vamos colocar, igual está no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. Seja feita a vontade de quem? Então, a minha? Por isso que não é atendido. Toda oração é condicionada à vontade de Deus para que seja atendida. Porque Ele sabe o que é bom para nós. Ele sabe se aquele pedido será para o nosso bem, para o nosso agradecimento, para a nossa edificação. Todo o nosso pedido tem que estar condicionado à vontade de Deus. Mas agora, vós gloriais em vossas produções, toda glória, tal como esta, é maligna,
glória fora de Deus. A maior glória para um homem, a maior glória para o ser humano, para uma alma, é ter o louvor de Deus. Como Jó. Deus louvava Jó. Ele dizia para Satanás: visto meu servo Jó? Esse é um louvor que a gente deve perseguir.